Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar com vocês. Meu nome é Ingrid Hort e eu sou natural de Blumenau, aqui catarinense. E como eu disse hoje para a Joana, é também uma sensação muito especial, porque eu já falei em muitos estados aqui do nosso grande Brasil, mas em Santa Catarina é o primeiro lugar. E eu sou catarinense. Então, é uma alegria muito grande por essa oportunidade que vocês estão nos dando de compartilhar um pouco do muito que Deus tem feito. Mas, em primeiro lugar, queridos, toda a honra, toda a glória e todo louvor somente ao Senhor Jesus. Porque sem Ele, nada do que somos ou do que fazemos tem qualquer sentido. E jamais faria, porque nos meus relatórios, muitas vezes eu chamo meu companheiro. Porque é assim que eu sinto naquelas horas de solidão, naquelas horas de dificuldade, eu sei que Ele está comigo. Ou até mesmo no aeroporto, sozinha, de madrugada, como foi a última vez, e eu escrevi uma oração, uma poesia, uma dedicação para Ele. E eu me reservo o direito de não ler para vocês, porque é para Ele. Então, queridos, eu quero compartilhar um pouquinho do muito que Deus tem feito ao longo desse tempo. E, em primeiro lugar, eu quero dizer que o fato da Joana estar comigo, nós somos irmãs na fé, e eu me considero irmã do Vili, da família dela, e Deus fez algo muito especial na nossa vida que muitas vezes nós esquecemos na igreja. Todos nós somos chamados a orar, a participar financeiramente, mas nem todos vão. Então, mas tem aqueles que ficam segurando a corda, que eu creio que vocês vão fazer isso conosco. A Joana é muito típica nisso. Ela ajuda a fazer as malas, ela prepara todas as coisas, prepara coisas muito especiais para mim, para não correr riscos, para ter até mesmo alimentação, como secando frutas, pode parecer qualquer coisa, não, queridos. É um cuidado que ela tem com a minha vida. E ela é tão importante diante de Deus quanto eu. Nós, muitas vezes, na igreja, olhamos as pessoas, aquele ali, sim, esse é missionário, esse fez isso, fez aquilo, mas aqueles que ficam aqui segurando as cordas são tão importantes para Deus e diante de Deus como aquele que está lá no campo. E ele não vai ter sucesso, não vai ter aquele apoio se vocês aqui soltarem a corda. O que é essa corda? É pela oração e pela contribuição. Então, vocês são tão importantes quanto qualquer um que está em qualquer lugar na face da terra. E essa é a oportunidade que Deus dá a cada um de nós de participar desse projeto. Ele não só separa alguns, aqueles são especiais. Ele chama toda a igreja. Apenas a diferença é o tipo de chamado, aquilo que Deus tem separado para você fazer. E Ele espera que você faça a sua parte. Então, queridos, eu trabalho com a missão A Fim de Proclamar, de Porto Alegre, junto com a missão Portas Abertas. E o nosso trabalho maior é em Cuba, Colômbia, Guiné-Bissau, na África e Guiné-Conakry. Guiné-Conakry, poucos ouvem falar, mas é uma nação onde 93% são muçulmanos. É muito difícil viver ali. Nós não temos base, apenas um missionário, e não é apenas porque é um muçulmano. Ele era muçulmano chamado Mohamed, vocês podem ter uma ideia. Ele é o filho do rei da aldeia, de uma determinada aldeia, e ele estudando ao Corão, estudando numa madraça é uma escola islâmica, e Deus tirou ele daquele lugar, trouxe ele para o Evangelho, e ele hoje em dia é um tremendo homem de Deus. Queridos, não há impossíveis para Deus. Deus tem se revelado até mesmo para aqueles que vão na Meca, andam ao redor daquela pedra consagrada, e Jesus aparece em visões, aparece em sonhos, e essas pessoas se convertem, e eles pagam um alto preço por sua fé. Uma das coisas, querido, quando vejo assim, uma igreja assim reunida, as portas abertas, nós temos que ser muito gratos pela liberdade que nós temos ainda no nosso país. Essa liberdade está começando rapidamente a ser cortada. Vamos aproveitar muito bem essa liberdade e nos preparar, porque não é a falta de liberdade que vai nos separar de Deus, mas a falta de preparo do nosso coração pode nos separar de Deus. Porque Deus não depende, o Espírito Santo está livre, está em prisões, em catatumbas, em lugares nas montanhas da Colômbia.
O Espírito Santo está atuando, pessoas estão sendo salvas e Deus tem feito coisas tremendas. Então eu quero falar um pouquinho agora sobre Cuba. E não importa, queridos, quem está perseguindo a igreja em Cuba. Vocês sabem? Qual é o problema de Cuba? O comunismo. O governo é contra a Bíblia, contra os cristãos. E uma coisa muito interessante, eu conheci Cuba em 92, foi minha primeira viagem como contrabandista de Bíblias, né? E ali é um excelente teste para a gente fazer. Quando nós recebemos o treinamento, tinha um monte de Bíblias na nossa frente, as caixas, daí o líder da missão disse, agora, eu perguntei quantas cada um deve levar, porque é mais fácil obedecer uma ordem do que buscar a resposta em Deus, né? Ah, se o pastor mandou, daí é fácil dar culpa para ele, né? Não, o pastor mandou levar 30, agora eu estou sofrendo dano do que eu buscar em Deus. O líder disse, você vai levar tantos quanto a sua fé. Que dificuldade. Eu tirava, botava, e eu mesmo não sabia o tamanho da minha fé, e levei uma porção. Bom, o tamanho da minha fé foram 30 Bíblias e mais 50 Novos Testamentos, daqueles pequenos. É muito difícil de entrar em Cuba ainda com Bíblias. Esse ano, em dezembro, a equipe que foi de Portas Abertas teve Bíblias confiscadas ainda. Tem muito espírito de engano a respeito de Cuba. A gente ouve grandes coisas, muita coisa é literalmente mentira para enganar o povo. Uma pergunta que eu faço para vocês. Se uma nação como Cuba, e aliás, grandes nações, por que a Coreia do Norte, por exemplo, que provavelmente tem a bomba atômica, o que ela faz quando uma pessoa nem está evangelizando na praça, apenas ela porta, ela leva, ela possui uma Bíblia. Sabem qual é o tratamento que ela recebe na Coreia do Norte? Fuzilamento em praça pública. Ou ela e toda a família é levada para trabalhos forçados em campos de prisioneiros. Aí eu pergunto para vocês, nós muitas vezes dizemos, as pessoas, a gente ouve dizer, né? Ah, esse livro é um livro qualquer, é um livro escrito por homens. É verdade, ele foi escrito por homens, mas foi inspirado por Deus. A tal ponto de governos que têm a bomba atômica terem medo dessa Bíblia. Por quê? A bomba atômica pode destruir, até mesmo a nossa terra, mas só o que está escrito aqui é que pode dar vida eterna. Então, queridos, não importa, essa palavra está ao redor da face da terra, e ela transforma vidas para a eternidade. Como antes o irmão falou aqui, não adianta nós irmos para o inferno curados. Por quê? Muita gente, eu vi pessoas serem curados de uma forma maravilhosa e voltaram as costas a Deus. Uma delas, inclusive, disse, e o que eu tenho a ver com isso? Deus me curou. Quer dizer, o que eu tenho a ver com isso? Nem sempre uma cura gera um compromisso para a eternidade com Deus. Você pode estar doente e vai morrer, porque quem tira a nossa vida não é um câncer, não é um tiro, não é qualquer tipo de outra ação. Quando nossa vida está entregue nas mãos de Deus, é Ele que toma o seu filho, é Ele que toma o nosso espírito. Não é um bandido, não é um guerrilheiro, não é um governo qualquer. Porque nossa vida, o máximo que eles podem é tocar esse corpo, ainda somente com a permissão do Senhor. Então, queridos, isso não pode nos limitar a gente se mover. Temos medo, temos receio? Temos sim. Mas esse medo não pode nos paralisar. Tem uma diferença muito grande. Muitas vezes você caminha com medo, com temor e tremor, mas isso não pode nos paralisar quando nós sabemos que estamos no centro da vontade de Deus. Então, chegando em Cuba, é interessante aqui, às vezes você entrega uma Bíblia, o pessoal fica olhando, né? Meio sem graça. Lá, quando você entrega uma Bíblia, é uma grande diferença. Não existe livraria evangélica cristã, qualquer tipo de venda de material cristã em Cuba, em toda a ilha cubana. Aí você pode ter uma ideia. E o que acontece? A igreja agora está experimentando um avivamento, especialmente entre os artistas. O que está acontecendo é extraordinário. Uma coisa que eu nunca vi no Brasil. Um culto numa quinta-feira de manhã, chovendo, a maior parte dos irmãos molhados, porque eles não têm guarda-chuva. Nesse momento, Cuba está passando por muita, muita necessidade. Mesmo nós, como turistas, indo lá para comprar, não se encontra sabonete, pasta de dente, sabão em pó.
muitas vezes não se encontra arroz. Então, eles realmente estão passando necessidade. Mas o evangelho está sendo pregado. E uma coisa, eles nunca nos disseram, orem lá no Brasil para que esse governo caia de uma vez, para que haja mudança, para que a igreja tenha liberdade. Queridos, eu nunca ouvi isso. E a Joana, que me acompanha, nunca ouviu de alguém da equipe esse tipo de pedido. Sabe o que eles pedem? Não nos esqueçam. Orem por nós, para que dentro dessa circunstância nós permaneçamos firmes no Senhor. E Cuba para Cristo é o lema deles. Cuba para Cristo. E quando nós muitas vezes achamos que o governo é que tem que mudar, o pastor é que tem que mudar, queridos, isso pode até nos atrapalhar quando alguma coisa não está bem, mas nós temos livre acesso a Deus através de Jesus Cristo, nós temos a liberdade de chegar ao Pai. Nós temos a liberdade de ter a palavra escrita, é aqui que está o tesouro, é aqui que está o caminho. O nosso caminho não é o pastor, desculpe, pastor, não estou lhe dispensando, mas não é ele. E se um dia eles prenderem o pastor, o que nós vamos fazer? Mas levaram o pastor, agora nós vamos ficar perdidos. Esses irmãos muitas vezes não têm pastor. Lá na Colômbia, lá nas montanhas da Colômbia, os pastores são mortos na frente da congregação e a congregação permanece. Queridos, nós temos que estar preparados para isso. Não sei quanto tempo nós vamos ter essa liberdade. Por quê? Porque está se aproximando a chegada do nosso grande rei. Jesus está voltando e nós não somos exceção. Deus ainda permite que no Brasil haja liberdade, porque nós temos o compromisso de sustentar esses irmãos em oração, de sustentá-los com aquilo que nós temos. Mesmo que você não possa mandar muitas vezes uma roupa ou alguma comida para eles. Mas se você tem no seu coração a gratidão pelo que você tem, por aquilo que você não pode comprar uma marca que todo mundo está usando, mas você está com o pé calçado, você tem um teto, você tem uma locomoção, você tem ônibus, tem trânsito, coisa que não tem nesses lugares. E mesmo assim os irmãos caminham quilômetros para estarem no culto, na alegria de terem comunhão. E eles não são tão comportados como vocês, sabia? Eles louvam, eles realmente cantam. Nada contra, queridos, é que nós no Brasil ainda não experimentamos isso. Quando eles se encontram, hoje mais uma vez eu consegui. Não sei se amanhã. Não sei se depois, na outra semana, eu vou ter a Bíblia, eu vou ter o irmão para ter comunhão. Então hoje eu vou aproveitar ao máximo. E eu posso dizer para vocês, muitas vezes nesses lugares, eu brinco, eu não sei se o céu desceu ou eu subi, mas houve um tremendo louvor. Um lugar que é Conakry, onde só com tambores, e nós temos restrições aos tambores, né? Mas aqueles tambores trouxeram o céu à terra. Eles ficaram das 9 da manhã às 3 da tarde, sem comer, sem tomar água, louvando a Deus, adorando a Deus, com aquelas vozes tremendas, suando. Eu estava encharcada de suor, mas podem ter certeza que Deus ouviu aquele clamor. E muita coisa tem acontecido lá. Então, queridos, em Cuba, apesar das dificuldades, a igreja está sendo mantida, e o grande temor agora é pela tecnologia, que está ficando um pouco mais fácil. Ainda não é toda essa maravilha, mas está ficando mais fácil. Porque, às vezes, essas coisas nos afastam de Deus. Nos distraem daquilo que é realmente o essencial. Mas a igreja está presente em Cuba. Vamos agora à Colômbia. Eu estive na Colômbia ano passado, e quando falo na Colômbia, eu não falo da igreja de Bogotá, de Medellín, nos grandes centros, mas falo da igreja nas montanhas, bem ao norte, próximo já do Panamá. Eu confesso que, quando eu comprei minha passagem, nem eu sabia ao certo o que nós estaríamos enfrentando, né? Mas a guerrilha na Colômbia é muito forte. E o que está trabalhando lá não são as Farc, mas as guerrilhas que simplesmente se impõem pelo poder, pelo domínio do local, né? Mas no meio daquelas montanhas, daquelas guerrilhas, está a igreja. E aí algumas pessoas, às vezes aqui no Brasil, ainda dizem, mas nós temos pobre aqui, temos favela aqui, tudo, para que você tem que ir para lá, né? Hoje até a Joana comentou, se todos nós ficamos aqui, lá em Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas no Balneário Camboriú, na Judéia, Santa Catarina, Samaria, Brasil
e até os confins da terra. Nós também temos responsabilidade com os confins da terra. E o que nós fizemos lá? Nós não fomos resolver a questão do governo, nem retirar as armas dos guerrilheiros. Tivemos muitos confrontos, mas o que nós fomos dizer? Igreja, nós estamos com vocês. E eles ficaram tão impactados que eles não sabiam o que fazer conosco, porque naquele lugar chamado Triângulo da Morte, sugestivo lugar, né? E não só pela igreja, porque eu encontrei, indo para Porto Alegre, na descida do nosso avião, tinha um colombiano que sabia muito bem o que era o Triângulo da Morte. Mas, queridos, nesse Triângulo da Morte tem uma expressão do amor de Deus, da fidelidade de Deus, como nós talvez não conhecemos. E eu chamo aquele lugar o Triângulo do Perdão. Porque o que eu vi, não um perdão falado, um perdão simplesmente, até mesmo declamado, mas um perdão real. Um exercício, uma atitude prática. Uma das coisas, hoje falei para o pastor, uma moça de 17 anos. Aos 17 anos, o pai dela foi assassinado. O pai, o irmão de 9 anos e o irmão de 7 anos, na presença dela, da mãe e do outro irmãozinho. E ela estava contando ao seu pastor, naquele momento, um outro pastor me chamou e disse, Ingrid, senta do lado dessa irmã e ouve a história dela. E ela continuou falando para o pastor, contando para ele que naquela semana ela tinha encontrado os 2 rapazes que mataram o seu pai e os seus irmãos. E que foi uma semana muito difícil para ela, porque foi muito difícil ela perdoar, mas que ela buscou em Deus e ela tinha certeza que, pelo poder do Espírito Santo, ela conseguiu perdoar aqueles rapazes. E que, portanto, ela estava comunicando ao pastor que no domingo ela ia tomar a ceia tranquila, porque ela sentiu que tinha tido o poder e a revelação do Espírito Santo para perdoar. Queridos, perdão não é sentimento, perdão é atitude. Porque se eu vou esperar sentir, não, agora estou no ponto certo, sentindo que eu posso perdoar o irmão, e não é um perdão, o irmão me deixou parado na porta da igreja, nem me cumprimentou. Bom, pode ser que isso não acontece com vocês, mas comigo, e lá no Rio Grande do Sul acontece. O irmão nem me deu carona, passou na frente da minha casa, nem deu carona. E aí vai, né? E vai a ladainha, muitas vezes. Isso nos impede de ir no culto. Também não vou para aquela igreja, porque ninguém nem me dá bola. Todo mundo tem alguma coisa para fazer, não me dão nada, né? Que bom que aqui em Santa Catarina não é assim. Mas quando você vê que essas pessoas perdoam o matador do seu pai, dos seus irmãos, mulheres que foram estupradas, estão no culto ali junto com a sua família, louvando a Deus e dizendo, meu Deus, eu sei que tu és fiel. Porque eles têm uma frase que é realidade para eles. Se Deus permitiu, Deus tem algum propósito. Porque a minha vida está nas mãos de Deus. Portanto, tudo o que me acontece, Deus, de alguma forma, sabe. E eles oram nesse sentido. Pai, se tu permitisse, é porque tu tens algum propósito com isso. E quando você ouve isso de crianças, de adolescentes dizendo, Papai do céu permitiu que aquele tio matasse meu pai. Vai ver que ele estava precisando do meu pai lá em cima. E eles... Um outro rapaz de 15 anos agora, o pai dele foi assassinado, ele era cantor evangélico, e ele foi literalmente picado, como se diz, né? Foi estraçalhado, porque eles tinham dado a ordem que ele não deveria mais cantar nos locais, até mesmo caminhando ali no meio das aldeias, nas montanhas. E ele continuou pregando, ele continuou cantando, e foi morto. E o filho dele está agora num orfanato, e agora ele completou 15 anos, e ele disse... Eu quero ser que nem o meu pai. Mesmo que eu viva pouco, mas o pouco que eu viver, eu quero ser que nem o meu pai foi. Queridos, eu acho isso tremendo. Por isso que aquele triângulo, eu não chamo mais só de triângulo da morte. Os homens podem chamar assim. Eu chamo triângulo do perdão. Porque é um perdão manifesto, uma atitude prática do poder de Deus, através do Espírito Santo. E... Pastor, eu estava pensando, acho que vou deixar o DVD com o senhor pode talvez passar um outro dia, esse da Colômbia, eu posso passar? Pode. Então, dá para desligar aqui um pouquinho? Vocês vão ver, queridos, que tem umas imagens no início que foram tiradas da internet, que é claro que nós não podemos filmar determinados lugares, e depois, então, aparece a parte da equipe. Tem como reduzir isso? República da Colômbia.
Levanta um Com pouco. uma população de 45 milhões de pessoas, a Colômbia é o segundo maior país da América Latina. Sua história remonta a mais de 500 anos e hoje o país é conhecido mundialmente por suas belezas naturais e rica cultura. Só que desde o final da década de 1940, a Colômbia tem enfrentado uma luta interminável e diabólica. O conflito armado colombiano tem início em 1948, durante o período conhecido como La Violência, no qual os partidos políticos liberal e conservador lutaram entre si, deixando mortos por todo o país. Com o fim da guerra entre os partidos no final da década de 1950, começam a surgir os grupos de guerrilha e um novo conflito armado vem à tona. Durante quase 20 anos, o governo colombiano tenta conter o avanço dos grupos esquerdistas como as Farc e ELN, mas devido ao grande investimento que eles recebiam da União Soviética e especialmente de Cuba, nenhum esforço é bem sucedido. Os fazendeiros, comerciantes e militares aposentados decidem não mais esperar pelo socorro do governo, e assim surgem os grupos paramilitares. Desde a década de 1960, as forças do governo, os guerrilheiros de esquerda e os paramilitares de direita têm se enfrentado em um dos conflitos armados mais duradouros do continente latino-americano. Alimentado pelo tráfico de cocaína, o conflito colombiano cresceu dramaticamente nas décadas de 1980 e 1990. Com a desmobilização de alguns grupos de ambos os lados ao longo dos últimos 20 anos, o conflito armado colombiano diminuiu de intensidade, mas não chegou ao fim. Ainda se ouve muito sobre as Farc e sobre os outros grupos de esquerda, mas o que pouco se comenta é que atualmente quem possui mais poder armado e influência em todas as camadas da sociedade colombiana são os grupos de direita. Entretanto, desde 2006, quando as Autodefensas Unidas da Colômbia entregam as armas, dois grupos de paramilitares surgem com força total para controlar as terras e o narcotráfico. Esses grupos são conhecidos como Paisas e Águilas Negras e atuam com mais força no norte da Colômbia. Alguns especialistas dizem que eles controlam cerca de 80% de todas as áreas do país, desde a economia até a escolha de políticos por voto de cabresto. O que acontece é que a Igreja colombiana existe e permanece em meio ao conflito armado. Por isso ela sempre pagou um alto preço para atuar no país. Vidas foram sacrificadas, cristãos foram ameaçados e feridos. O Ministério Portas Abertas classifica a Colômbia na posição 47 entre os países que mais perseguem os cristãos. E foi em meio a esse contexto que um grupo de 13 apaixonados por missões decidiram realizar um projeto de apoio à igreja local, evangelização pessoal e ação social. O grupo saiu de diferentes lugares do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, e embarcou para Monteria, capital do departamento de Córdoba, norte da Colômbia. Ao chegarem à cidade, começaram uma jornada que os levaria para diversas cidades. A primeira delas, Caucásia, estava localizada a 2 horas e 30 minutos de distância dali. O grupo foi recebido pelo pastor Edgar e sua equipe e ministraram na igreja local que reuniu toda a liderança evangélica da região. Na manhã seguinte, o grupo participou de um café da manhã com pastores e teve a oportunidade de ouvir suas necessidades e lutas. Um deles era um ex-paramilitar que após sua conversão se tornou pastor. Após um tempo de ministração, a equipe viajou novamente. Para chegar a Pato, o grupo teve que tomar um barco e descer um rio durante 30 minutos. O que os viajantes não esperavam é que seriam parados pelo exército colombiano no meio do trajeto no rio para uma revista. Ao chegarem a Pato, começaram as atividades, que duraram 3 dias. O grupo teve reunião com todos os pastores e líderes da região e tiveram a oportunidade de ministrar em suas vidas e orar por cada um deles. Em Pato, foram realizadas atividades com crianças, diversas pregações para a igreja local, mulheres e pastores e líderes.
Foi organizada também uma partida de futebol contra a comunidade local como meio de evangelização. O tempo inteiro, os viajantes foram observados por cerca de 20 paramilitares que foram enviados por um grupo da região. No último dia, um comandante paramilitar responsável por 200 homens participou do culto e decidiu acompanhar os viajantes no regresso à Caucásia. No caminho até o barco, sua esposa, que já era cristã, ofertou um valor ao grupo do Apaixonados por Missões como meio de agradecer por tudo que Deus fez na vida de seu esposo naqueles dias. Dezenas de cristãos locais foram até o Porto de Pato para se despedirem do grupo. Ao chegarem à Caucásia, os viajantes participaram de mais uma partida de futebol, dessa vez contra os cristãos locais. No dia seguinte, os viajantes partiram para Corinto, a quase 6 horas de distância de Caucásia, que seria a base para as próximas atividades. Ao chegarem a Corinto, o grupo foi recebido com um jantar especial com os líderes da região, que se prepararam para todos os eventos da semana. Na manhã seguinte, o grupo se dividiu em 3 equipes e cada uma delas partiu para regiões diferentes. Foram visitadas 5 cidades: Mantagordal, Pueblo Cedro, Nueva Granada, Las Pailas e Tierra Alta. Em cada uma das cidades, as equipes realizaram diversas atividades, trabalhos com crianças, ministração em igrejas, reuniões com pastores e líderes. Em Tierra Alta, 2 pastores que vivem em situação de risco foram beneficiados com a compra de um terreno para cada. Depois de 2 longos dias, viajando pelos vilarejos da região norte da Colômbia, o grupo se reuniu mais uma vez em Corinto. Ali, iniciou o dia com uma reunião com pastores, líderes e seminaristas. Após um tempo de ministração na vida deles, o culto foi realizado. No dia seguinte, teve início a brigada médica. Ela durou 3 dias e atendeu 660 pacientes. No último dia, a viagem foi encerrada com um culto de ação de graças e uma santa ceia. O grupo retornou ao Brasil impactado com tudo que Deus fez e ansioso por seguir servindo a igreja colombiana, contribuindo na evangelização dessa nação. Então, queridos, como vocês viram, foi um desafio muito grande. E quando eu soube, eu já tinha a passagem para esse lugar, e eu soube por esse pastor Medardo, que é o líder de toda aquela região, no meio das montanhas, um homem que Deus realmente tem guardado de uma forma extraordinária, e ele tem sofrido muito por isso. Eu fiquei muito assustado quando ele, num congresso de portas abertas em São Paulo, começou a explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que acontece nas montanhas da Colômbia. Eu já tinha a passagem e eu fiquei apavorada. E eu confesso para vocês que eu passei boa parte da noite estudando uma situação, uma oportunidade honrosa de cair fora. E não achei. Por mais que eu tentasse, nada encaixava, e eu sabia que não podia mentir. E de manhã, quando o pastor veio com toda a alegria, me abraçando, agradecendo que eu estava me dispondo aí. Eu fui a única do Rio Grande do Sul. E aí ele disse uma frase, eu disse: olha, pastor, eu ainda não sei se eu vou, porque eu realmente estou muito assustado. Porque a esposa dele disse para ele, há uns anos atrás, quando eles estavam tentando sair daquele lugar, ela disse: eu prefiro ser a viúva de um homem honrado de Deus do que a esposa de um covarde. Interessante a frase, né? E eu disse: olha, pastor, eu não sei se eu vou. E ele me deixou uma frase. Ele tem um sorriso muito lindo, um sorriso muito trabalhado. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: Ingrid, nós somos imortais, até Deus cumprir o propósito dele na nossa vida. Deu para entender? Nós somos imortais, até Deus cumprir, fisicamente também, até Deus cumprir o propósito dele na nossa vida. Aquilo para mim foi algo assim, o perfeito amor lança fora o medo, né? E eu disse: Senhor, eu estou disponível. E nós fomos e voltamos.
Porque o nosso espírito e a nossa alma já estão, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, já estão nas mãos de Deus e já são eternos. Mas o nosso corpo, também ele, pertence ao Senhor. E só vai acontecer aquilo que ele permitir. E nessa segurança toda essa equipe foi. E quando nós fomos confrontados, parece tão simples ali em Pato, quando nós sabíamos que no meio da congregação tinha 20 paramilitares, que bastaria aparecer uma arma e seríamos mortos. Mas ainda assim nós tínhamos a segurança, Deus está no controle. E uma situação que aconteceu depois, como eu já tinha mais experiência na África, em outros lugares, então eu tive o privilégio de ser separada da minha equipe, nós éramos em 4, uma bailarina, um cantor, um músico, aliás, e um ex-roqueiro que Deus também converteu, e nós iríamos para uma região que era a mais perigosa. Por quê? Como que na rua, aqui na frente, uma das equipes, os paisas, desciam, e aqui na lateral, a menos de 100 metros da cerca, a equipe Águilas Negras tinham acesso. E exatamente naquela esquina ficava a casa do pastor e a igreja. Ou seja, se eles se encontrassem, nós tínhamos chance de sermos cercados pelos dois grupos. Eu, da parte da enfermagem, eu me aposentei como técnica de enfermagem no hospital, tinha chance de sequestro para ser levado para os acampamentos. Então, eu nunca valorizei tanto o barulho de uma moto, porque eles usam muito moto. Os pastores usam mulas e burros, mas eles usam moto, porque as trilhas não comportam o trânsito de carro. Então, chegando neste lugar, nós sabíamos que era perigoso, mas hoje, contando ao pastor, eu pude relembrar. E é tão gostoso saber. De noite, ainda tive que sair. O nosso rancho, onde nós estávamos hospedados, numa rede, eu nunca tinha dormido numa rede, a rede era pequena, eu cedi a minha maior para o Paulo, que era bem mais alto do que eu, mas uma estranha alegria, uma estranha paz, que não é estranha, queridos, mas é algo sobrenatural. E eu conto para vocês isso, eu quero incentivar vocês, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus supre naquela hora. Ele não vai suprir antes aqui, em Camboriú, se ele chama você para sair, ele vai suprir na hora que você necessita. Porque nós nem saberíamos o que fazer com aquilo. Deus é fiel, nós que muitas vezes não desafiamos Deus. Eu vou sob a tua palavra, como Pedro disse. Essa palavra de Pedro é válida para nós hoje. Eu vou sob a tua palavra. Eu vou continuar orando por meu familiar, mesmo que eu não veja mudança, sob a tua palavra. Eu vou continuar trabalhando com aqueles meninos ali na escola, sob a tua palavra. E porque Deus vela pela sua palavra. Do mesmo jeito que ele cuida das Bíblias, de que chegue a informação ao povo que se converte, que chegue o ensino, que essa palavra escrita se torne vida, se torne uma verdadeira bomba atômica na vida das pessoas, transformando famílias, nações. Esse mesmo Deus é pessoal. Esse mesmo Deus sabe onde você está. E ali naquele lugar, lá Granada, primeiro, eu confesso que eu fiquei impactada. Disse, puxa, mas de novo sobrou para mim. De repente, assim, eu me envergonhei. Pedi perdão ao Senhor. Porque era um privilégio estar sendo separada para ir exatamente naquele lugar. É para isso que eu estava lá. Não era para fazer a coisa pela metade. Foi um privilégio. E quando eu estava lá, se cumpriu uma palavra que tinha sido dita a meu respeito em Cuba. E aquilo eu senti como que um toque de Deus. Eu sei que tu estás aqui. E para mim, de uma forma bem particular, foi muito especial. E quando nós estávamos ali, usufruindo de tudo aquilo, e, gente, quando tem velas ali, não é um jantar à luz de vela, é que não tinha luz elétrica mesmo. Não era porque era festivo, não tinha luz. E nós sabíamos que no meio daquele povo tinha muitos guerrilheiros. Quando eu voltei a Porto Alegre, quando nós voltamos para esse abraço que vocês viram na final ali, foi muito especial quando toda a equipe se encontrou de novo em Corinto, que é a ponta desse triângulo, Corinto, Caucásia e Pato, o triângulo que eles chamam o Triângulo da Morte. E quando voltei a Porto Alegre, já no primeiro telefonema que eu recebi de uma senhora, realmente uma irmã na fé, uma mulher tremenda de Deus, ela me disse, Ingrid, onde é que tu estavas do dia 25 para o dia 26, quarta para quinta-feira? Estava registrado no meu diário. Eu estava em La Granada, a poucos metros de um acampamento. A nossa porta ali do rancho fechava com tijolo, grande proteção, né? A gente empurrava o tijolo, abria a porta, empurrava o tijolo, fechava a porta.
a nossa proteção era do Senhor. E outra mulher me perguntou, ela mal me conhecia, e ela disse que lutou. Ela também me fez a pergunta, onde é que tu estavas do dia 25 para o dia 26? Eu disse para ela, por quê? Ela disse, porque eu passei a noite orando, eu lembrava o teu nome, Colômbia, teu nome, Colômbia, e eu fiquei a noite orando, como que lutando por tua vida. 3 mulheres, em situações completamente diferentes, Deus levantou para orar por mim. Queridos, por que eu conto isso? Eu não sou tão especial, não sou nem um pouco diferente, porque por mim, foi pago exatamente o mesmo preço que por tua vida. Jesus morreu por mim, morreu por você. Diante de Deus, os filhos de Deus só têm uma cor, a cor do sangue de Jesus. Não temos diferença de cor diante de Deus. Isso é aqui na terra, diante de Deus só é o sangue de Jesus. Então, eu conto isso, queridos, porque quando Deus te move, ou te lembra o nome de uma pessoa, um país, uma localidade, Deus está te convidando a fazer parte desse projeto eterno. Ele está só querendo que você concorde. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele quer que você participe. E que você preste atenção. Mesmo que você talvez nunca saiba o que aconteceu. De repente eu lembrei do Afeganistão. Ora por ele. Deus quer fazer alguma coisa lá. Ele quer concordar. Tudo que ligares aqui na terra terá sido ligado no céu. E Ele quer convidar você a fazer parte desse projeto. Como essas mulheres, está registrado no meu diário. Aquela era a noite mais perigosa. E eu não tinha como ligar para a igreja, para o pastor, para João, disse, olha, levanta a turma lá, ficam orando essa noite, que essa é a noite mais perigosa. O Espírito Santo sabia. E Ele levantou pessoas que precisavam esse toque dEle. Então, queridos, eu quero com isso animar vocês a resposta de oração. Quem ora por aqueles, às vezes, de portas abertas, irmãos que vocês nunca ouviram falar, Abid Mejad, um nome até esquisito. Queridos, Deus quer que você participe na libertação desse homem. Outros irmãos, alguns são mortos, são no consolo das viúvas e dos órfãos. Atenda o clamor. Deus é fiel. E Ele nos chama a participar. Nós, às vezes, não observamos isso. E daí a gente diz, mas Deus não me chama, Deus não faz nada com a minha vida. Ele quer fazer, mas nós não prestamos atenção. Então, queridos, lembrem da Igreja das Montanhas da Colômbia. Eles precisam de nós. Só para bem rapidinho ainda, de uma mulher baixinha, magrinha, ela cavalgou 12 horas com uma mula para estar conosco. Quanto tempo nós caminhamos, quanto nós nos empenhamos para ter comunhão, para ouvir a palavra, para tomar a ceia juntos? Quanto tempo? Qual é o nosso empenho pelo Evangelho? Essa mulher, ela voltou, iria voltar, estava vestindo a mula, como eles dizem, e eu até fiquei indignada que tinha coisas ali para ela colocar, tinha uma pilha com 7 Bíblias, um pequeno rancho, 3 bolas que nós doamos para as crianças brincarem, porque nesse vilarejo que vocês viram, que nós fomos 6 horas de caminhão, não tem outro acesso, é um caminhão especial com tração, aquela coisa toda, para conseguir passar na estrada. E ela, para vir à comunhão, era 12 horas de mula. Muitos irmãos vieram a pé, 6 horas, 8 horas. Nesse lugar não tem outro atendimento médico, por isso que a gente fez essa brigada médica. E as pessoas vinham, de onde você veio? 6 horas a pé, 7 horas a pé, para trazer os filhos para serem atendidos. Ou para a igreja, para terem comunhão. E ainda corre o risco de, na volta, ou já na vinda, serem assassinados no caminho. Mas a comunhão com os irmãos e com Deus é mais importante do que aquele momento da vida. Então, aquela mulher, aquelas coisas na frente dela, o que vocês acham a primeira coisa que ela pegou? As Bíblias. Porque ela disse, eu posso pegar uma dessas, posso levar uma dessas? Eu disse, não, essa pilha você pode levar. E ela pegou aquelas Bíblias e disse, na minha pequena congregação, 60 e poucas pessoas, só tem 2 Bíblias. Eu posso levar essas Bíblias? E ela levou. E ela então vestiu essa mula, porque aonde ela andaria, na trilha, só ela sabia para que lado ela ia pôr o peso. Porque se ela colocasse de uma forma errada, a mula podia despencar. Então, queridos, vale a pena por esse povo, a igreja está lá, e por esses irmãos, eles nos pedem. Eles não pedem dinheiro, as necessidades são muitas, a fome é muito grande, porque eles também são roubados das suas propriedades, das suas plantações,
eles têm muita dificuldade de sustentar seus filhos. Muitas vezes eles mandam os filhos para outro lugar para não serem recrutados pelo narcotráfico, mas mesmo assim eles ficam distantes deles e têm que sustentar onde eles estão. E ainda assim, aquele povo é cheio de alegria. E quando eles estão num culto e cantam, sim, Deus é fiel, Ele é fiel, aquilo mexe com a gente. E o pedido que eles fazem, não nos esqueçam, orem por nós. E quando possível, venham nos ver, venham nos abraçar. Essa é a nossa função. Nós não conseguimos ministrar com todo aquele povo, mas um abraço, aquele choro, que a gente não sabia o que aconteceu, mas todos eles tinham uma história de perda. Pai, mãe, filho, vizinho, amigos, sempre eram coisas doídas. E ainda assim eles são fiéis. Então, fica esse desafio sobre a Colômbia. Rapidinho, vamos atravessar o oceano. Estão preparados? Bem rapidinho ainda, vamos até a África. Guiné-Bissau. É um país, era uma colônia portuguesa, onde oficialmente deveria se falar o português, mas o que mais se fala é o crioulo. O crioulo é uma língua entre as línguas tribais, as linguagens tribais, um país pequeno onde tem só 27 etnias. Cada um mantendo a sua língua, a sua tradição, de uma forma extremamente radical. Lá em Guiné-Bissau, tem agora, nós fomos bem ao sul de Guiné-Bissau, 280 quilômetros para dentro, onde não conheciam nada do Evangelho, eles nunca tinham ouvido falar. Foi muito interessante, na festa de Natal, nós fizemos uma comemoração, porque essa era a oportunidade que a gente tinha de falar de Jesus. E quando você vai para lá, a primeira coisa você pensa, não, eu vou falar do amor de Deus. Só que o amor lá não é uma coisa compreendida como nós. Muitas vezes, para nós, o amor é a expressão de um relacionamento, ou de um casal, de um casamento, e lá os pais é que arranjam os casamentos para os filhos. Muitas vezes, uma menina de talvez 12, 13 anos, o pai já negocia o casamento da filha. E ela fica sabendo, ela tem direito a 5 dias de choro, que eles chamam. Ou seja, nesse tempo, ela realmente chora, e ela prepara a sua mochila, o seu saco com alguma coisa que ela possa levar. E muitas vezes nunca mais volta a ver a família, porque não tem ainda avião, não tem carro ali no interior. E o filho também é negociado pela mãe, dependendo muito qual é a tribo. As tradições são muito terríveis. E por isso que esse povo precisa conhecer o Evangelho, precisa saber que Deus é um Deus de amor. E você só consegue dizer isso quando você convive no meio deles. Eu gosto de resumir, nós vamos andando, evangelizando, falando do amor de Deus, atendendo aqueles que têm necessidade, através do atendimento da área da saúde, mas também ensinando a ler e escrever, alfabetizando, porque o analfabetismo, especialmente no interior, para as mulheres, muitas vezes é de 100%. Então, eles precisam aprender a ler a Bíblia, eles precisam aprender a mudar a realidade do seu país. E Deus faz tremendos milagres no meio daquele povo. Ali que eu perguntei para eles que cor tem um filho de Deus. E quando terminou, eu ainda não falava crioulo, quando terminou a tradução, eles ficaram muito atentos, porque talvez pensaram, só falta agora essa branca dizer que o filho de Deus é branco, né? Não, queridos. Diante de Deus, nós só temos uma cor, a cor do sangue de Jesus. E isso é que nos identifica, que nos amarra, que faz com que façamos aliança com esses irmãos. E nós somos um em Cristo. E lá, quando você se converte, estava falando para a Vale hoje, muitas vezes, no dia do batismo, não é festa, não tem churrasco, não tem galeto, não sei o que vocês fazem aqui, mas não tem aquela comemoração. Porque, muitas vezes, esse é o dia em que eles apanham. Um deles apanhou 50 varadas com vara de bambu, o outro foi expulso de casa, o outro perdeu a sua filiação porque foi expulso da aldeia, o outro apanhou, que fraturaram o braço. Por quê? Porque eles deixam as tradições dos seus pais e da sua aldeia. Então, você estaria disposto a pagar esse preço, e eles sabem disso antes do batismo, porque a gente diz para eles, nós não podemos nos responsabilizar por sua vida, você mesmo assim quer descer as águas do batismo e ter esse compromisso com Jesus. E eles dizem, um menino de 13 anos me disse, se a mim me batiza, eu quero ser batizado.
E ele assumiu esse risco. Então, queridos, quando a gente vê aquele povo cantando e vibrando por aquilo que Deus está fazendo na vida deles, é muito tremendo. Você prepara? Eu só vou mostrar um pedacinho, não vou mostrar todo o DVD, que ali em Emberém, bem ao sul de Guiné-Bissau, 280 quilômetros mato adentro. A última vez eu levei 8 horas para fazer esses 280 quilômetros, especialmente os últimos 80 quilômetros levamos 5 horas, de tão boa que é a estrada, né? Então a gente vai a 20, 30, não corre o risco de nenhum tipo de acidente nesse sentido, a não ser a capotagem, coisas desse tipo. Mas ali foi estabelecida a igreja. E os 3 pastores que tem lá são de etnias, de tribos diferentes. A ONU nunca conseguiu juntar essas tribos para qualquer mesa de negociação de paz. Mas o sangue de Jesus juntou esses homens e eles hoje trabalham juntos porque eles foram salvos pelo sangue de Jesus. Então, bem rapidinho, só uma parte. Esse é o trajeto que a gente faz, Porto Alegre até Lisboa, e depois retorna até Guiné. Esse é o caminho para a aldeia, uma estrada praticamente que não existe. Depois, no tempo de seca, todas essas folhas e folhagens acabam secando. Esse aqui é o filho do missionário e a filha, essa é a esposa de um pastor. E aqui a Eda, uma de Porto Alegre, que ficou 1 ano e pouco lá trabalhando no ambulatório médico. Essa então é a aldeia de Emberém. Essa foto foi tirada do alto de uma antena. Essa é a Vila Evangélica. Tudo isso foi construído, é a escola, o refeitório, essa é a escola, a fim de proclamar. A casa do missionário e aqui as demais casas ao redor. O chimarrão também está lá, porque os missionários, a maior parte, são gaúchos. Então, esse é o refeitório. Não esquecendo que os tijolos, as janelas, portas, tudo tem que ser feito ali no local. Só vem da capital o zinco para cobertura e o cimento. Não existe janela para comprar, porta, tijolo, não tem teleentrega. É tudo feito lá mesmo. Esses são rapazes convertidos de uma outra aldeia. Essa é a família de missionários. Nesse momento eles estão no Brasil. Esse é o culto agora. Esse aqui é o pastor Ocante, ele é da tribo Pepel. Agora é Fula, essa é a linguagem dos muçulmanos. E esse rapaz que vai aparecer aqui no lado é o Mamassalho, ele foi muçulmano e se converteu ao cristianismo. Esse de camisa amarela é o Albino, ele é o pastor também Balanta. 3 tribos completamente diferentes uma da outra.
Dá para ver a camisa do Jorge. Isso aqui são em temperaturas muito altas, porque ela é muito quente. Deus, salvar no Guiné. Eu vi situação de Guiné, ai Deus. Kuri fala voz como está sendo companheiro de Cristo não. Talvez ao contrário o vai falar que sendo inimigo de Cristo. Essa é a linguagem crioula. Por isso que muita coisa vocês não entenderam, né? Esse trabalho com crianças é muito importante porque muitos dos pais vêm para ver o que está acontecendo com os filhos e acabam se convertendo. Esse é o pastor Albino, então, e a esposa. O Cante ficou viúvo, sua esposa de 34 anos faleceu. Essas mulheres caminharam só 12 quilômetros com as crianças penduradas nas costas para poderem virem ao culto. Nós costumamos comer em comunhão numa tigela só. Essa mulher é surda, também caminhou para vir no culto. Vamos desligar. Teria muitas cenas ainda interessantes, mas quem sabe numa outra oportunidade. Então, queridos, eu quero realmente deixar esse desafio a vocês de estarem orando pelos nossos irmãos, tanto de Guiné como Guiné-Conakry. São duas Guinés, uma do lado da outra. Em Guiné-Conakry está acontecendo algo muito difícil, porque do norte de Guiné, através do país de Mali, está sendo invadido pela Al-Qaeda. Alguém já ouviu falar da Al-Qaeda? Um grupo de terroristas formado no Afeganistão, são extremamente violentos, eles estão realmente dizimando a igreja em Mali, outro país, e estão entrando também em Guiné-Conakry. E a igreja ali já está sentindo os reflexos dessa invasão. Então, além de ser 93% muçulmano, ainda a invasão da Al-Qaeda. Nós temos muitos motivos de oração. E os desafios ficam para vocês. E o desafio de vocês verem a resposta. E se nunca souberem a resposta aqui, talvez um dia na eternidade, vocês vão ter surpresas. Quando alguém vier ao encontro de vocês e agradecer que está lá, naquele momento, porque você orou por ele. Porque você orou por aqueles que vão para esses lugares. Não só eu, mas muitos missionários pelo mundo afora. Inclusive aqui do Balneário Camboriú, de Santa Catarina, que pode se tornar um grande reduto de missionários que vão a qualquer confins da terra, ou aqui em Santa Catarina, onde for necessário. Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Amém. Amados, é com alegria que o pastor reparte esse tempo com você. Hoje nós almoçamos juntos e ficamos um tempão. E essa missionária teria história para falar a semana toda. História que ela contou, eles atravessando rios na Colômbia, debaixo de mira de espingarda, estando dormindo com tiros de metralhadora o tempo todo. Nós não temos noção do que é pregar o Evangelho. Mas nós temos um chamado. E eu tenho absoluta certeza que Deus tem dado oportunidade para nós. E eu queria que você fizesse parte desse ministério. Eu queria que nós levantássemos uma oferta. Tem aí os envelopes brancos. Você não precisa botar seu nome, mas o que vir anônimo no envelope branco, que você trouxer nesse gasofilácio, nós vamos dar como oferta para essa missionária, para o seu sustento, mas porque nós sabemos que ela também vai utilizar isso para comprar. Irmão, você tem noção o que está passando Cuba? Eles não têm sabonete. Você imaginou você, mulher cheirosa, bonita, não ter shampoo, desodorante, não tem sabão em pó? E nós olhamos, e o nosso governo, às vezes aqui, o Lula, parece que Cuba é o desejo
da maior expressão, é a coisa mais perfeita que tem. É uma desgraça aquele país, irmãos. Não temos nada, mas nós como igreja podemos fazer diferença nisso. E nós queremos ainda fazer mais. Quando a irmã Ingrid tiver as viagens, eu quero que a irmã comunique o Vili, para que ele fale a nós. Nós queremos fazer parte dessas viagens, amém? Nós queremos ir junto com ela. Queremos saber, as nossas orações vão estar junto, mas também queremos contribuir. Não importa a quantidade, irmãos, que para o Senhor é o caráter da fidelidade. Como falei hoje pela manhã, Deus não poderia alimentar 5.000 homens se não tivesse aquele menino levado aquele dia 5 pães e 2 peixinhos. Deus também não pode fazer que o evangelho chegue lá se não tiver o nosso envolvimento. Como a irmã falou, Deus pode tudo, mas Ele depende da igreja, porque Ele quis assim, Ele nos colocou para sonharmos junto com esse projeto missionário. Eu queria que você separasse sua oferta, mas também abrisse sua Bíblia, Hebreus capítulo 13, versículo 1 a 3. Hebreus capítulo 13, versículo de 1 a 3, diz assim o texto sagrado: seja constante o amor fraternal. Amados, quando eu fico às vezes encontrando irmãos que por causa de uma programação na televisão não vem na igreja, não gasta tempo para ter comunhão, eu fico às vezes impressionado. E o que a irmã Ingrid falou tocou profundamente o meu coração. A tecnologia tem sido um ídolo para a igreja. A desgraçada da televisão, da internet, tem tirado o nosso momento com Deus. E nós muitas vezes ficamos com a mentalidade de dizer: Deus não fala comigo, pastor. Irmãos, Deus grita para nós. Mas se Ele fala uma vez para você orar e você não ora, Ele fala 2, você não ora, tu acha que Ele vai ser bobo? Bobo é tu que fica esperando que vai descer um anjo. Deus levanta outro, em outro lugar, que vai passar a noite inteira guerreando pelo servo dele que está lá precisando de oração. Eu duvido aqui neste lugar que você não tenha sentido, ou nunca te veio à mente um país necessitado, ou um irmão na tua cabeça. Eu duvido isso. Mas pastor, nunca mais eu senti, porque tu não ora, porque tu não responde o chamado do Espírito de Deus. Nós queremos experiências com Deus, mas somos desobedientes. Como é que nós podemos ter experiências com esse Deus? Nós temos experiências, e Deus, amado, está afirmando pela boca desse pastor, ele tem algo extraordinário para fazer nessa igreja, no nosso meio. Mas a nossa incredulidade impede, a nossa desobediência, os nossos serviços, os nossos afazeres, estão muito à frente da vontade de Deus. E a palavra do Senhor diz: seja constante o amor fraternal, o envolvimento. O envolvimento nosso é para ser constante. Me perdoe, meu irmão, mas vir no domingo à noite na igreja uma vez por semana, isso é para incrédulo, isso não é para crente. Isso é para incrédulo. Isso não é para aquele que consegue ler esse texto e não sente o Espírito mover o seu coração. Eu duvido que você veja o tempo que você tem na igreja de televisão, de passeio, de festa, de amizade, de internet. Eu duvido, e eu desafio você a ter uma semana o contrário. Tudo que você gasta com a modernidade, você vai trocar para buscar Deus. E tudo que você gasta com Deus, você vai gastar com a modernidade. Eu duvido que no domingo que vem essa igreja não seria diferente. Ela mudaria para sempre. Mudaria num dia, ela mudaria para sempre. Deus quer usar você, amado. Deus deseja usar a sua vida. Amados, 12 horas no lombo de uma mula, tendo filhos e marido em casa com fome, e oferecer para uma mulher uma cesta básica ou bíblias, e ela agarrar as bíblias. Como nós somos ingratos. Quando nós sentamos na nossa mesa
E você pode lembrar na sua cabeça o que tinha hoje no almoço para você comer. Nós podemos escolher, irmãos. E sobrou, eu garanto que sobrou. Porque nós fizemos muito mais do que o nosso bucho podia botar para dentro. Enquanto que tem irmãos que a única coisa que Ele espera de nós é que nós oremos por eles. É que nós oremos por eles. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Nós sofremos junto com essa igreja. Amados, está chegando aqui na Colômbia, mas nós precisamos entender, e eu estava vendo com apavoramento ontem à noite o jornal, quando o Rio de Janeiro propagando para o Brasil inteiro e fez as UPPs lá, as unidades pacificadoras, e aí mataram um traficante num dos morros, e aí passou um traficante avisando na rua para fechar o comércio, e todo o comércio fechou, e a polícia, o PP, estavam todos lá, e o repórter foi e perguntou para ele, mas por que vocês fecharam? A polícia está aí. O cara olhou para o repórter e disse, a polícia está aí, é. Então tá, a polícia está aí. E nós ficamos pensando, como a irmã Ingrid falou, irmãos, nosso balneário também está sendo envolvido pela droga, pelos poderes. E nós não estamos, mas daqui a pouquinho vai passar gente dizendo que nós não podemos cultuar, e se nós cultuarmos, eles vão nos matar. Você vai estar disposto a perder seu marido, seus netos, seus filhos? Nós temos que ter uma consciência de reino muito maior. E o texto diz, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito, vós mesmos em pessoa, fosseis os maltratados.